Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no salão paroquial da Catedral, agora penso que por poucos dias ainda, e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Luz e Alegria, pela FWTV. Nós ouvimos hoje o profeta Jeremias na primeira leitura, como ele nos narra a vocação do profeta, ou seja, aquele homem, Jeremias, seduzido pelo amor divino, colocou a sua vida a serviço de Deus, a serviço do Senhor. E o resultado de ter colocado a sua vida a serviço de Deus foi que ele precisou enfrentar a classe dominante do seu tempo, que não aceitava a mensagem que o profeta anunciava. Aquela mensagem era considerada muito dura, porque Jeremias não falava de coisas bonitas, de coisas agradáveis, mas falava da destruição, da ruína de Jerusalém e do povo hebreu por causa da sua infidelidade a Deus. A pregação de Jeremias tornou-se para ele motivo de insulto, de zombaria, de perseguição, mas ele não se calou. Foi até o fim, cumprindo aquilo que Deus lhe tinha pedido, aquilo que Deus lhe tinha entregue. Continuou a falar em nome de Deus. Isto por quê? Porque Jeremias entendia que a missão profética não é aquela de agradar os outros, não é aquela de falar coisas para que as pessoas fiquem contentes, mas é cumprir o que Deus pede. E toda a vocação, todo o chamado de Deus, desde o chamado que nós todos recebemos no dia do nosso batismo, e depois o chamado para a vocação específica a qual Deus nos chama, tem esta dimensão profética. Nós cristãos hoje no meio do mundo somos também um pouco como Jeremias. Somos também chamados a anunciar com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso modo de ser, com o nosso estilo de vida, somos chamados a denunciar a loucura desse mundo, a insensatez deste mundo, a semente de destruição que está sendo colocada neste mundo, nesta sociedade, com a desobediência a Deus. Todos nós que carregamos também o peso de um serviço, especialmente dentro da igreja, temos que levar adiante esta missão, muitas vezes não muito agradável, de ter que dizer a verdade, quando as pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade, ou quando as pessoas pensam que estão com a verdade sua, pessoal, fundamentada nos seus interesses, fundamentada muitas vezes na sua visão, até errônea. E quem na igreja assume a missão pastoral tem que estar disposto a isso, a muitas vezes falar contrariando interesses, contrariando costumes, hábitos, pensamentos. Nem sempre é fácil. Quem sentiu, porém, o chamado divino, guarda sempre dentro de si esta força, esta confiança, antes de tudo em Deus. Eis que o próprio profeta Jeremias, em outro trecho, recordando a sua vocação, o chamado que Deus lhe fez, diz assim: o Senhor diz: eu te escolhi, eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Dou-te poder sobre os povos e reinos, para arrancar e demolir, para arruinar e destruir, para edificar e plantar. E eu estou contigo para te salvar.
A palavra profética, portanto, precisa chegar às pessoas, porque Deus quer a conversão das pessoas. E não se converte as pessoas, a graça não converte a pessoa, se ela não se colocar diante do mal, que muitas vezes está dentro dela, dentro do seu coração, dentro da sua alma. No domingo passado, nós ouvimos no Evangelho de como São Pedro fez uma profissão de fé. Penso que nós nos lembramos, não é verdade? Jesus pergunta: o que dizem as pessoas de mim? E eles foram dizendo o que o povo dizia, e Jesus disse: para vocês, quem sou eu? E Pedro respondeu de forma firme: tu és o Cristo, o Messias de Deus vivo. Vós sois o Messias, o Filho de Deus. Neste domingo, no Evangelho que o diácono nos proclamou, Jesus revela aos discípulos que ele exatamente tem uma missão. E esta missão, ela se cumprirá não como os apóstolos imaginavam, pensavam, que Jesus iria ter um sucesso humano, que Jesus seria reconhecido por todos, mas nosso Senhor anuncia para eles que ele irá a Jerusalém e lá ele vai sofrer. Ele se apresenta como o servo sofredor, aquele servo de Deus anunciado pelo profeta Isaías. Jesus diz que vai a Jerusalém carregar sobre si as culpas da humanidade, percorrendo o caminho do Calvário. A salvação que Jesus veio trazer não vem e nunca virá a partir do sucesso humano, dos resultados humanos, mas a partir da sua morte, a partir da destruição da sua vida. É a partir daí que nasce a ressurreição. E ele nos deu o exemplo para que nós também possamos aprender a levar a cruz todos os dias. A cruz, queridos irmãos e irmãs, não é aquela que nós escolhemos, não é aquela que nós queremos. A cruz é aquela que a providência de Deus permite na nossa vida, muitas vezes dolorida, sofrida, que nos fere, que nos machuca, que nos humilha, tantas vezes, que nos torna pessoas, se soubermos levá-la bem, identificadas com Cristo. Seguir a Jesus significa carregar a cruz de cada dia, cumprindo a missão deste servo de Deus e dos homens que é Jesus. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, nos diz o Senhor. Quem espera seguir a Jesus com glória, com alegria, com reconhecimento, com palmas humanas, quem espera seguir a Jesus tendo as pessoas elogiando, errou o caminho. Na verdade, não quer seguir a Jesus, quer seguir a si mesmo, o seu próprio orgulho. Nosso Senhor nos deu a vida e nos dá tantos dons, não para guardá-los egoisticamente para si mesmo, mas Ele nos deu a vida para perdê-la. Amar é esquecer-se de si mesmo e nos oferecer silenciosamente, dia após dia, gastando-se pouco a pouco, assim como uma vela, que vai pouco a pouco gastando-se, mas iluminando, e nos oferecer pelo bem dos outros. Renunciar à própria vida neste mundo é condição indispensável para viver com Jesus na vida eterna. Nós precisamos aprender a lição da cruz, e enquanto não aprendermos a lição da cruz, não somos cristãos. Não podemos seguir Jesus sem carregar a cruz de cada dia. Um pai, uma mãe, esposo, a esposa,
os filhos, todos nós temos as nossas cruzes para carregar. O sacerdote, o bispo, o papa, todos nós temos a cruz para carregar. E nosso Senhor nos revela que, como filhos de Deus, não podemos correr atrás do triunfo humano, mas pela paixão e morte do dia a dia, da renúncia das nossas vontades, muitas vezes até dos nossos direitos, porque temos o direito de reclamar, temos o direito de gritar, temos o direito de não acolher o sofrimento, mas para seguir a Jesus muitas vezes é preciso renunciar até a isso, humilhar-se até a esse ponto. O discípulo não é mais do que o mestre. Se fizeram isso com Jesus, também farão conosco. E nós teremos de aprender dia a dia a humilhação de ter que renunciar a si mesmo, mas fazer isso entendendo que a partir daí vem a salvação, o bem de cada um e o bem daqueles que nós também, de alguma forma, servimos, estamos ligados. Há um hino que nós, padres, diáconos e também o bispo, recitamos na liturgia das horas, tão bonito, que fala sobre isto. E eu encerro essa reflexão com este trecho do hino. Troquemos o instante pelo eterno. Sigamos o caminho de Jesus. A primavera vem depois do inverno. A alegria vem depois da cruz.